E aí, pessoal, beleza? Vamos nessa? Mais uma aula, primeiro ano, mais uma aula sobre flores, ok? Então, vamos começar. Para começarmos bem nossa aula, Agenda Edu, vai lá, confirma a leitura e manda bala na aula, ok? Beleza? Então, frente 1, módulo 40, Androceu e polinização. Vamos lembrar, androceu, aparelho reprodutor masculino das angiospermas. Beleza. Polinização, né? Ato de polinizar. Levar o grão de pólen, né, para a fecundação, para o processo de fecundação. Lembrando que o grão de pólen não é a célula gamética, beleza? E isso nós vamos ver agora. Então, olha que interessante, aquela flor padrão que vocês viram na aula anterior, está aí. Então, vamos só lembrar antes de eu colocar os nomes. Ó, esse aqui, que nome recebe essa parte colorida aqui que atrai principalmente os agentes polinizadores? Beleza, pétalas. E essas daqui? Sépalas. Pétalas, um conjunto de pétalas. O que é um conjunto de pétalas, na verdade? Um conjunto de pétalas está relacionado com, beleza, corola. E um conjunto de sépalas é um cálice. Beleza, então vamos lá. Ó. Pétalas, sépalas, estame, que é o aparelho reprodutor masculino. Ele está mostrando no total ali todo o amarelo, mas, na verdade, ele está apontando só a antera, mas ele representa tudo. O ovário, o óvulo, né? E agora nós só vamos estudar o androceu, que é o estame. Então, olha lá que interessante, ó. O estame, que é o androceu, são sinônimos. Ele é dividido em 3 partes. 3. Essas 3 partes são a antera, o conectivo e, por último, o filete. Beleza? Então, ó, filete, conectivo e aí vem a antera. Pronto, ó. Filete, conectivo e a antera. Ótimo, legal. Então, vamos lá. Vamos pegar a antera e fazer um corte transversal. Pegar a antera, ó, ela está aqui, vamos cortá-la desta forma. Esse corte se chama transversal. Se eu cortasse na linha vertical, seria chamado de corte longitudinal, ok? Mas não é, é um corte transversal. E quando eu faço o corte transversal, olha o que aparece para nós. Isso, aparece uma estrutura, né? Onde você vai encontrar os sacos polínicos. Os sacos polínicos são essas 4 regiões aqui, ó, delimitadas. Mas vamos lá, vamos começar a dar nome. Então, esses pólens, esses grãos de pólens, essas células que se encontram aí, precisam de nutrientes. Então, o que tem aí? O tecido vascular. Então, o xilema e o floema vão chegar até essa região da antera. Ok? Legal. Cada uma dessas estruturas é um saco polínico, ou seja, está dando origem aos grãos de pólen. Beleza. Aqui eu tenho uma epiderme que vai rodear toda essa parte da antera. Vai protegê-la, inclusive. Certo? E nós temos ainda, ó, células parenquimáticas, células esverdeadas que muitas vezes estão relacionadas com reserva de materiais, principalmente de nutrientes para os grãos de pólen. Ok? Legal. E olha lá que interessante, vamos pegar agora, né, os grãos de pólen e aí nós vamos entender como ele é formado. Olha lá. Então, através de um processo de meiose, um único grão de pólen forma quantos grãos de pólen novos?
4 grãos de pólen. Beleza. Esses grãos de pólen agora, olha lá, vão formar os micrósporos. E os micrósporos agora, com um núcleo cada um, vão sofrer mitose. E esse núcleo agora se multiplica. O que era um para cada um serão agora 2 núcleos dentro de cada micrósporo. Ok? E olha lá que interessante, quando chega na época certa, ok? Essas regiões se conectam e aí a antera se abre, né? Então, olha lá que interessante, ó. Ela vai liberar os grãos de pólen, ok? Então, olha que interessante o que vai acontecendo durante a liberação do grão de pólen. Olha lá, prontinho, olha lá o micrósporo agora, ó. Lá sofreu mitose, então ele aumentou o número de núcleos. Cada micrósporo lá tinha um núcleo. Agora, o que ele fez? Mitose. Então, ele aumentou o número de núcleos, ok? Agora, eram 4 núcleos lá com 4 micrósporos. Agora, eu tenho 4 micrósporos com 2 núcleos cada um. Beleza? Legal. E olha que interessante dentro dele, ó. Eu tenho núcleos germinativos e núcleos vegetativos. Um deles está relacionado com a fecundação, que vai dar origem à célula gamética, e o outro, que é o vegetativo, está relacionado com a formação do tubo polínico. Então, ó, quando o grão de pólen, né, ele consegue chegar no estigma de uma planta, né, ele vai criar o tubo polínico. Então, ele vai sofrendo mitoses e vai formando o tubo polínico. E por dentro desse tubo polínico agora, você vai ver os grãos de pólen, na verdade, que formaram tudo isso, formando agora as células germinativas, que são 2. Beleza? Legal? Até aí tá tudo bem? Muito bom. Ó, o nosso fundo aqui, ó, aqui atrás, ó, observe, ó, eu fiz questão de colocar flores e colocar polinizadores. Tá certo? Legal? Então, olha lá os grãos de pólen agora, ó. Olha que interessante. Agora eu vou ter que começar a dar nome aos bois, né? Nomes às estruturas dos grãos de pólen. Então, eu tenho uma camada que protege esse grão de pólen, que se chama exina, né? Eu tenho uma camada interna chamada intina. Eu tenho um núcleo germinativo que ainda vai sofrer uma divisão e vai virar 2 núcleos germinativos. Ok? Beleza? E eu tenho aqui o núcleo vegetativo que vai, por mitoses, ele vai dar origem a um tubo que vai entrar no aparelho reprodutor feminino e tentar encontrar, né, a oosfera. Tá legal? E os núcleos polares. Fiquem tranquilos que tudo isso nós vamos vendo sempre em exercícios. Além da teoria, nós temos também os nossos exercícios, né? E aí eu tenho o citoplasma do grão de pólen, ok? Beleza. Olha que fundo bonito que está aí, ó. Tem uma abelha aí, né? Uma apis mellifera cheia de grão de pólen, né? Então vamos ver a estrutura do grão de pólen. Olha lá, formação do tubo polínico, né? Olha que interessante, ó. Então você tem, olha lá, você tem o grão de pólen, você tem a exina e você tem a intina, né? Essa estrutura aqui, ó, ela é a estrutura chamada tubo polínico. É ela que vai permitir que essas 2 células cheguem no aparelho reprodutor feminino. Ok? Então, olha lá que interessante, ó. Primeiro núcleo espermático. Agora observe que agora o grão de pólen liberou 2 núcleos espermáticos. Um que vai fertilizar a oosfera e o outro que vai fertilizar 2 núcleos polares. Então, fiquem tranquilos com os nomes, porque nós vamos chegar, depois tem a estrutura do gineceu. Nós estamos estudando somente o androceu, somente o estame, somente o aparelho reprodutor masculino. Beleza? Legal?
Então, olha lá, o segundo núcleo espermático, e observe que o núcleo vegetativo, né, ele continua descendo o tubo polínico, por quê? Porque é ele que está dando origem ao tubo polínico. Beleza? Então, primeiro núcleo espermático e segundo núcleo espermático são o quê? Os gametas. Ô, Jorge, mas tem 2 gametas que vão... Sim, um deles vai fecundar a oosfera e o outro os 2 núcleos polares. Nossa, ele vai fecundar 2 núcleos? Sim, vocês vão entender logo, logo. Tá bom? Fiquem tranquilos. Agora, aparecem umas nomenclaturas, né, que eu quero discutir com vocês. O que quer dizer o termo de 2? Então, olha lá que interessante. Ó. Eu não vou ficar lendo, mas então você tem aí os órgãos reprodutores, você tem o amadurecimento, né? E é em épocas diferentes, ok? Ele pode ser de 2 tipos. Olha lá, protandria, né? Eles amadurecem em primeiro lugar, e os órgãos masculinos. Então, quando ele é protândrico, é porque amadureceu primeiro o masculino. Jorge, e quando é o feminino que amadurece primeiro? Aí tem uma protogenia, né? Então, primeiro, os órgãos femininos. Então, primeiro aparece o gineceu. Na protandria, aparece primeiramente, na flor, aparece o androceu. Ok? Beleza? Legal? Então, ó, dicogamia. 2, ok? Beleza? Então, ótimo. Olha aqui, a dioicia. Então, ó, indivíduos com sexos separados. A dicogamia, eles são, né? Os 2 estão na mesma planta. No caso aqui, eu tenho indivíduos de sexos separados. Uma planta é masculina e a outra é feminina, ok? A heterostilia, olha lá, os estames, os filetes desses estames, eles são curtos, ok? E os estiletes do aparelho reprodutor feminino são longos. O que ele quer dizer? Muito simples. Ó, aqui eu tenho o estigma, aqui é o aparelho reprodutor feminino, ok? Aqui é onde vai cair o grão de pólen. Agora observe, ó, olha onde está, olha a altura que está a antera. Olha aqui, ó. Ó, ela nunca vai conseguir jogar o seu grão de pólen aqui. Por quê? Porque o filete é curto em relação ao estilete. O estilete é do feminino. Tá legal? Depois nós vamos ver isso em fecundação. Mas eu já gosto de mostrar. O que é hétero? É diferente. Diferente o quê? O tamanho do filete e o tamanho do estilete. Ou seja, o aparelho reprodutor feminino, ele é mais longo que o masculino. Então, o grão de pólen, quando for liberado, ele vai cair para baixo aqui, ó. Mas ele não vai atingir essa região aqui. Beleza? Legal, tá jóia. Ercogamia. O que é uma ercogamia? É quando você tem uma barreira física que separa o androceu do gineceu. Tá legal? Às vezes, essa barreira física, né, podem ser até estruturas da própria planta. Ok? E o que é uma autoesterilidade? É quando a flor é estéril ao pólen que ela mesma produz. Então, ela não tem reprodução, ela não consegue fazer a autorreprodução. A autofecundação. Então, ó, estilete, né, estigma, aí a antera está numa altura ótima, quando ela libera o grão de pólen cai, só que ele é estéril. Não haverá fecundação. Beleza? Ótimo, legal. Tá joia. Polinização. Ela pode ser direta, ela pode ser indireta e ela pode ser também cruzada. Vamos ver a primeira, direta. Olha lá que interessante, ó. Eu coloquei as 2 flores. Observe que os grãos de pólen da antera caem na mesma flor. Olha lá.
Prontinho. Então, o estigma está ali, a antera está mais alta do que o estigma, libera e cai na própria. Essa é direta. Beleza? Ô Jorge, então o que é indireta? É quando vai ser conduzido de uma flor para outra flor. Ok? Quem pode fazer isso? Próprios animais, ok? O vento, a água, tá legal? Então é indireta. Ou seja, lá na primeira direta é na própria flor. Aí eu preciso de duas flores. Por mais que elas sejam da mesma árvore, da mesma espécie, elas vão, na verdade, né, interagir entre si. Beleza? E a cruzada, olha lá que interessante, ó. A cruzada sai de uma planta e vai para outra planta. Ok? Beleza? Prontinho. Olha lá. Beleza? Ótimo, né? Tranquilos. Ó, gente, tudo isso daí nós vamos vendo em exercícios, tá bom? Fiquem muito tranquilos. Legal. Aqui eu tenho a propagação vegetativa. Olha que legal, ó. Eu tenho cada estrutura dessa daqui, ó, ela vai cair dessa folha e ela vai dar origem a uma nova planta. A isso se dá o nome de propagação vegetativa. A batata também tem propagação vegetativa. Olha lá que interessante, ó. Olha lá a batata. Olha lá que interessante, ó. Alguns tubérculos, né? Eles produzem caules novos a partir da sua própria estrutura. Ou seja, eles darão origem. Então, se a pessoa pegar ali, né, para fazer um novo plantio, basta cortar aquele pedacinho, o outro pedacinho, o outro pedacinho, coloca na terra, pronto. Você já tem novas plantas. Nesse caso aí, eu tenho 3 plantas novas surgindo. Beleza? A isso se dá o nome de propagação vegetativa. Olha o caso. Agora nós vamos entender as formas de polinização. Então, nesse caso aí, eu tenho uma entomofilia. Entomo quer dizer inseto. Então, qualquer inseto que transportar o grão de pólen, todos esses pontinhos amarelinhos no inseto, aí na abelha, na apis mellifera, são grãos de pólen. Então, ele vai sair daí, vai para uma outra flor. Por quê? Porque a flor está emitindo sinais. O néctar é um exemplo. É um sinal químico que a abelha vai sentir e aí ela vai voar até a outra planta. Legal? Tá joia? Então, quando é sobre insetos, polinização, entomofilia. Filia, polinização. Entomo, insetos. Tá legal? E quando é com pássaros? Quando são os pássaros que levam os grãos de pólen? Então, aí eu tenho ornitofilia. Se fosse para animais no geral, seria zoofilia. Zoo, animais. Mas aí, no caso, é uma ave. Então, nós vamos classificar como ornitofilia. Olha lá que interessante, ó. Beleza. Ô, Jorge, e quando é o vento? Quando é o vento, anemo. Anemo é vento, filia, polinização. Então, é o vento que leva o grão de pólen. Olha lá, anemofilia. Tá joia? E quando é a água, Jorge? A água eu já sei. A água é hidro. Então, qual é o nome que se dá? Responda você aí em voz alta para tua mãe perceber que você está prestando atenção. E para eu também escutar daqui, né, o seu tom de voz. Legal. É a hidrofilia. Ótimo. E quando é por morcegos, Jorge? Ó, se fosse no geral, zoofilia. Mas como é só morcego aí, então nós temos morcego é quiróptero. Então, quirópterofilia. Né? Então, ó, olha lá que interessante. Ó. Prontinho. Os morcegos também são agentes polinizadores, principalmente de muitas flores que têm o período de abertura durante a noite. Durante o período noturno. Ok? Não são todas, é claro. Cada um com a sua especialização, né? Legal. E agora nós vamos para a parte mais gostosa. Vamos para o exercício. Olha lá que legal, ó.
Então, vamos lá nas atividades propostas, vamos fazer as atividades do Jorge sobre Androceu. Parabéns! Ó, salva de palmas para vocês, ó. Então, vamos lá. Primeiro exercício. Eu gosto de discutir o exercício, né? Então, olha lá. Fazendo um corte transversal de uma antera, de uma angiosperma, né? A antera faz parte do aparelho reprodutor masculino, lá no androceu, ok? Então, olha lá que interessante, ó. Prontinho. Então, vocês, por favor, sozinhos respondam. Quais são os nomes das estruturas numeradas de 1 a 4? Que tecido deverá ser observado para o estudo da meiose? Tá legal? É o tecido de reprodução, é o tecido de proteção, é a antera, né? São os sacopolínicos. Aí é você que vai, ok? Beleza? Ótimo. Número 2, olha lá. Você tem um grão de pólen, aí ele vai sofrer mitose ou meiose. Ah, Jorge, ele sofre primeiro a meiose, porque uma célula formou 4. Parabéns. E agora, ó, ele vai formar, né, os micrósporos. Olha lá, os micrósporos agora multiplicaram os núcleos. Era um núcleo em cada uma aqui, agora aqui cada um vai ter 2 núcleos. Então, o que está acontecendo? Se aqui é meiose, nós já demos essa dica, ó, aqui, o que será? Então, você tem 2 alternativas, ó. Ó, você escolhe qual que é. Aqui já encontrou outra planta? Já não. Então, se não encontrou outra planta, vamos lá, vamos juntos. Beleza? Legal? Tá joia. Olha a terceira, ó. A terceira, né? Com licença, desculpa. Terceiro exercício está mostrando para vocês, ó, essa estrutura esverdeada aqui é o grão de pólen, né? Esse grão de pólen, volta um pouquinho, Jorge, né? Esse grão de pólen aqui, ó, ele tem agora 3 estruturas dentro dele, ó. Essa daqui é o tubo polínico, esse primeiro aqui eu já sei que é o núcleo vegetativo. Então, quem é esse? Ô, Jorge, esse daí, ó, olha a figura do lado. Tá bom? Pessoal, eu não estou dando resposta. Eu estou ajudando vocês a pensar. Dar resposta é uma coisa, pensar é outra. Quando você começa a pensar do jeito que nós estamos pensando nesse exercício aí, é aí que o negócio vai embora. É aí que você ganha o lance. Beleza? Legal. Quarto exercício. Olha lá que interessante, ó. O que ele está falando? Então, ele está falando sobre, né? Aí eu pergunto, né? O que é entomofilia? A entomofilia é a polinização pelos insetos. Então, essa abelha aqui que está cheia de grão de pólen, né? Ela vai, na verdade, ser atraída, né? Por quê? Além do cheiro do néctar, tem mais alguma coisa? Os insetos enxergam o ultravioleta, infravermelho, o que a flor, observe, essa flor aí ela tem pétalas amareladas, né? E as sépalas delas também são amareladas, olha lá, tá certo? Será que não é uma adaptação? Beleza? Então tá jóia, então tá ótimo. Legal. O quinto exercício, olha lá, o quinto exercício é um desafio, beleza? Vocês vão fazer sozinhos. O sexto exercício, né? Na polinização direta, os grãos de pólen, então você vai ter, ó, eles podem ser transportados para a superfície respectiva do estigma, né, por vários agentes, recebendo assim denominações especiais. Então você pode falar do morcego, você pode falar do vento, você pode falar da água, você pode falar do inseto, você pode falar da ave, beleza? É só citar aí, beleza? Legal. Então, ó, olha aí, ó. Então, você tem a entomofilia, você tem a ornitofilia, você tem a anemofilia, você tem a hidrofilia, você tem a quiropterofilia. Então, é isso que ele está pedindo para vocês. Tá legal? No sétimo exercício, olha lá que interessante, ó. Então, ele está falando da evolução desde quando a primeira florzinha surgiu
né, sobre recombinação genética. Ou seja, os organismos tendem a se adaptar ao meio ambiente e evoluir. Como isso vai acontecer? Plantas dioicas já são altamente evoluídas. Por quê? Porque elas apresentam, é uma planta que tem uma flor somente unissexuada. Ou ela é masculina ou ela é feminina. Então, isso surgiu lá no final. Então, ele está colocando um grau de ordem para você. Então, já eliminei plantas dioicas, porque as dioicas é o último dos processos evolutivos, ok? Olha a outra aqui, flores andrógenas com protandria. Lembra o que é protandria? Aparecer primeiro o quê? Primeiro a parte masculina de uma planta que, na verdade, né, ela é monóclina, ou seja, ela tem os dois aparelhos reprodutores, ok? Legal. Olha lá, ali eu cortei também, por quê? Porque ele está falando de flores unissexuadas, mas olha a posição, ok? Então, agora ficou só duas para vocês. Então, o que vocês acham do processo evolutivo? O primeiro passo foi a reprodução vegetativa, que é o caso de a própria planta liberar estruturas, ou ela criou flores? Tá legal? Olha lá. Então, já deixei só duas para vocês. De novo, vamos lembrar o caso lá dos tubérculos, né? Então, ela vai liberando novos caules, novos brotos na própria planta. Então, ela já formou flor? Não. Ela vai formando uma nova planta, e isso se chama propagação vegetativa. Beleza? Legal? Então, vamos lá. Oitava. Dificultam a autogamia, né? Então, os gametas acabarem se encontrando, né? Então, olha lá, vocês já sabem quais são as estruturas. Esse daqui, tranquilo, ok? Amadurecimento, né, dos órgãos reprodutores em épocas diferentes. Isso daí é complicado. Por quê? Tinha que amadurecer na mesma época, né? Flores com estiletes longos e filetes curtos. De novo, o feminino está mais alto que o masculino. Então, o masculino aqui, Então não vai dar certo. Por quê? Não vai chegar lá o grão de pólen. Tá legal? Plantas, né, com flores monóclinas se autopolinizam. Isso é verdadeiro. Isso aí ela vai polinizar e não vai dificultar em nada. Ok? E a última, né, ficou para vocês aí, né, acabarem se concentrando no exercício. Beleza? Legal? Então tá joia. Tá ótimo. Então agora, vamos lá? Então, vamos partir para uma pausa. Você me chama, eu volto, e aí você confere comigo se as suas respostas bateram com a minha. Beleza? Então, olha lá. Número 1, epiderme. Eu tinha colocado lá do lado para vocês, né? Legal. Tá joia. Olha aí, número 2, letra C. A meiose nós já tínhamos recebido. Aqui, nós já havíamos respondido a meiose, né? Beleza. Então, olha aí, letra D, tubo polínico 2 e 3, né? Beleza, legal. Número 4 é a letra C. Entomofilia, eu coloquei a abelha lá para vocês, certo? A número 5, olha lá, poderá ter sido formada por pinheiros, né? Que são as anteriores às angiospermas, ok? Então, dá uma olhadinha no que você respondeu. Tiver dúvida, QR Code, jorge@colégiodacomunidade.com.br. Não fique com vergonha, beleza? Faça igual alguns alunos já estão fazendo. Beleza. Número 6, legal. Olha lá. Prontinho. A número 7, beleza. Letra D. Primeiro veio a reprodução vegetativa. A propagação vegetativa, né? Legal. E aí, por último, a letra C. Legal. Nós já tínhamos feito, né? Legal, gente? Ótimo? Então, tranquilos. Muito obrigado pela aula de hoje. Só tenho a agradecer. Mais uma vez, finalizado. Agora eu estou fazendo direto pelo Zoom.
para a gente poder garantir aí, porque o Loom ainda está dando problema no meu computador, ok? Beleza, valeu, gente. Muito obrigado, ótimo. Então vamos lá.